dia para você que é do dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui na televisão do Brazilian Times, na rádio do Brazilian Times. Você conectado no mundo há 40 anos. Esse é o grupo do Brazilian Times. Hoje a gente estreando programa novo, chiques e famosos, pessoas extremamente diferenciadas, pessoas que estão fazendo sua história na América, o grande sonho americano, enfim, na terra do Tio Sam. E para estrear, claro, tinha que ser uma pessoa muito mais especial. E eu estou trazendo aqui um empresário. Rapaz, esse cara está escrevendo uma história na terra do Tio Sam, que, olha, eu tenho que tirar o chapéu e eu já quero dar os parabéns e trazer aqui o meu querido amigo Hélio Silva. Bom dia, Hélio. Como vai você, meu querido? Tá tudo muito bem? Bom dia, Neto. Então, estamos aqui, né, na bênção, cada dia um dia abençoado na presença de Deus. Sempre, sempre Deus acima de tudo e sobre todas as coisas, não é verdade? Amém. Mas, Hélio, a gente começa a ler a sua história, a gente fica extremamente impressionado, porque você hoje tem um alcance empresarial em vários ramos de atividades diferentes, né, com uma administração e uma visão empresarial extremamente diferenciada, e mais, todos os negócios têm algo em comum: o sucesso estrondoso, um sucesso que, uau, realmente é aquela pessoa que fala assim, esse é uma pessoa diferenciada. Então eu queria que você, para a gente só começar a aquecer, conta para mim, como é que apareceu na vida do Hélio essa coisa de falar assim, vou emigrar, né? Eu quero criar esse desafio na minha vida e eu tenho certeza que eu vou vencer. Aliás, você já é um vencedor hoje, mas eu quero que você conte um pouquinho, porque a gente tem uma audiência mundial, aquele cara que também está no Brasil, em Portugal, e às vezes a gente, nas dificuldades, a gente se questiona muito, mas a gente tem que entender que pessoas como você fazem muito, mas muito, Hélio, a diferença na vida das pessoas. Então conta para mim, como é que aconteceu a história dos Estados Unidos na sua vida? Como é que você pensou, no primeiro momento talvez você se questionou um pouco mais, como é que isso desenrolou na sua vida, Hélio? Por favor. Então, obrigado pelas palavras generosas. Então, Hélio Jerônimo da Silva, né, nascido em Padre Anjo, Cuiaté Velho, município de Conselheiro Pena, Minas Gerais. O meu pai, né, analfabetos, né, meu pai e minha mãe. Uau! Migrou parabéns, cara, parabéns. Então, meu pai migrou, né, de Cuiaté Velho para Ipatinga, né, ganhava R$1 por hora. Desculpa, um cruzeiro por hora. Por hora. Então, ele passou a ganhar... migrou para Ipatinga para ganhar um cruzeiro por hora. Ele ganhava um cruzeiro por dia em Cuiaté Velho. Então, que você vai ver, não tem muita diferença do que ele fez porque eu fiz. Aquele velho ditado, né? Macaco vê, macaco faz, né? A maçã não cai muito longe do pé. E o que você fala tão alto, né? O que você faz, o que você fala, eu não ouço. Então, o que aconteceu? A gente vê, né, os nossos pais, né? E a gente aprende. É uma referência, né? Uma referência. Então eu aos 18 anos, né? Uns amigos meus de Patinga, né, pensava em vir para os Estados Unidos. Eu em si, eu não gostava muito dos Estados Unidos, porque naquela época os Estados Unidos já era um bullying, né, já intrometia em tudo quanto é lugar do mundo, então eu não era muito a favor disso, mas aquele negócio, né, se a pessoa... Você tem que respeitar, né, quem tem autoridade. Na época os Estados Unidos... sem dúvida. Estados Unidos tinha, então... A gente apliquei para o visto, consegui o visto em 88, né, abril de 88... na realidade, dos meus amigos, tudo que aplicou, eu fui o único que conseguiu o visto, né? Aí quando eu falei que vinha, eu sou aquela pessoa. História de Deus, meu amigo, história de Deus. Eu só fiz por causa dos meus amigos não vieram, e mesmo assim eu vi, porque se eu falar que vou fazer uma coisa, eu faço. Que legal, parabéns, determinação. Aí eu vim, eu completei a 8ª série, né, praticamente também, né, sem muita educação. E cheguei aqui para poder... Eu vim pensando em lavar defunto, né? Que todo mundo fala que vai vir para os Estados Unidos, ainda mais em 1988, né? Vai vir para lavar defunto. Aí cheguei e fui trabalhar num restaurante. E tinha um senhor, né, o seu Altino, que me recebeu.
Ele falou assim, Hélio, se você não falar inglês, você não tem valor aqui. Aí no mesmo dia me levou no senhor lá em East Boston, que vendeu para mim um curso de inglês chamado Método Moderno de Inglês, que era um livro com 3 cassetes. E por os próximos 2 semanas eu respirei, bebi e dormi em inglês. Né? Inclusive, com 2 semanas eu já tinha um inglês razoável. Né? E que foi, hoje eu falo, qualquer pessoa que quiser, não só nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, se você for para algum lugar do mundo, a primeira coisa, aprende a língua. Né? Isso aí é inevitável. Se você quiser ser respeitado, se você quiser não ser humilhado, principalmente pelos seus conterrâneos, você tem que aprender a língua. Você aprende a língua do lugar que você estiver, aprende a comunidade, aprende o estilo de vida, né, onde é que você estiver. Então, aí eu trabalhava lavando vasilha, aí depois passei a ser cozinheiro, e com 3 anos eu abri meu próprio negócio, que foi uma quitanda com um sócio americano. E isso aí foi só o começo, né? Depois torrafação de café, açougue, distribuição de verdura, supermercado, restaurante, aí foi fábrica. Mas seu foco ainda era a comunidade brasileira. Por exemplo, quando você abriu uma quitanda, claro, você vendia para americano também, mas você já tinha produtos brasileiros e tal. Então, esse é outro segredo que eu vou contar aqui, que se qualquer empreendedor, qualquer lugar do mundo, você não pode excluir cliente. Tipo assim, igual eu já vi pessoas trazer a religião para dentro do comércio, excluir pessoas por causa de religião. Igual aqui nos Estados Unidos, eu sei que isso vai estar em qualquer lugar do mundo, mas serve para o Japão, serve para a Argentina, serve para a Itália, serve para qualquer lugar. Claro, concordo em grau, gênero e número. Então, igual aqui nos Estados Unidos que eu percebi, a gente abre um supermercado. Aí eu abro esse supermercado Y Brasil. O que vai acontecer? Americano não vai frequentar aquele estado, aquele supermercado. Então, é muito importante. Verdade, parabéns, cara, parabéns. Então, o mercado brasileiro é mais lucrativo. Mas só que 10% da população talvez é imigrante, mas 90% é americano. Então, você não pode abrir mão... Ou será que ele monta um business brasileiro porque o que você falou primeiro, mais importante é falar inglês? Se é brasileiro que vem aqui, eu não preciso falar inglês, eu atendo brasileiro e está tudo muito bem. Será que esse é o primeiro erro? Esse é o primeiro erro. Esse é o primeiro erro. Você tem que ter condições de serviço. Igual a primeira loja aqui na ilha, eu moro na ilha de Martha's Vineyard, Estados Unidos, em Massachusetts, né, o Cape Cod. Para quem não sabe, se você me permite, nessa região do Cape Cod, né, é onde foi filmado o filme do Tubarão, o famoso filme do Tubarão, de Steven Spielberg, foi filmado lá na região. Inclusive, hoje, muita coisa da cultura regional da região ainda é em cima do filme do Tubarão, aquela coisa lá toda, que, inclusive, se diga-se de passagem, quando lançaram o filme, a cidade passou por um sério problema de turista. Ao mesmo tempo, todo mundo ia, mas ninguém colocava o pé na água, porque achava que o filme era real. Mas, exatamente. Olha, uma região linda, muito gostoso. Hoje a gente tem aqui a Lady Gaga, o Obama, o Clinton, Harrison Ford. Terra dos Kennedys. Os Kennedys, o Tom Hanks. Tom Hanks, verdade. É uma ilha bem famosa. Mas então, quando o primeiro negócio que a gente abriu chamava Tisbury Farm Market, que era uma quitanda. E a gente fazia remessa na época, só mandava dólar para o Brasil. O nosso produto número 1 era remessa. Mas se você chegasse lá na quitanda, você nem sabia que a gente fazia remessa. Por quê? Porque se você coloca lá assim, bandeira brasileira, envio de remessa, aquelas coisas todas, o americano se afasta. Vai se afastar. Então, a gente torrava café, a gente tinha um açougue, inclusive a maior venda de carne era para brasileiro, mas o americano comprava o steak americano, que era muito caro. Então, tipo assim, tinha toda e eu aprendi, um parte foi Deus mesmo dando a sabedoria de colocar um nome americano, mas desde quando eu abri essa loja em 91, a maior parte da minha clientela sempre foi brasileiro. Mas o que acontece é o seguinte, em 2008, a gente teve uma crise aqui, né, da crise imobiliária, e a gente perdeu uns 60% da população brasileira na ilha. Então, se não fosse o cliente americano, a gente não teria sobrevivido.
Então, inclusive... Que é a origem que você falou. Vocês vão vender para americano, 90% do meu mercado é americano. Por que eu vou ficar me preocupando com nicho, concorda? Então, mas o que acontece? O cliente, o produto brasileiro costuma ser mais lucrativo do que o produto americano. Entende? Porque é um produto nicho. Todo nicho dá mais lucro. Você tem mais risco, né, de perder. Igual em 2008, a gente tinha 12 lojas brasileiras na ilha. Dessas 12 lojas brasileiras, o único que sobreviveu foi a gente. Porque os brasileiros diminuiu 60% aqui em Martazina. Foi de 7.400 para menos de 3.000. Então, aí, o que acontece? Não sustenta. Mas hoje, você entende? Hoje a nossa loja aqui na ilha chama Vineyard Grocer e chama North Star, e North Star Cell e Mozafone. A gente tem 4 lojas na ilha. E todas elas, o nosso foco primário é o brasileiro. Mas nenhuma delas é o iBrasil, a gente, todo brasileiro sabe. Tem uma das nossas lojas, tem uma menina que trabalha com a gente há 21 anos, chama Zeni, chama Loja da Zeni, chama North Star, mas os brasileiros conhecem como Loja da Zeni. Que é legal, que eu vou lá na Loja da Zeni, mas o nome da loja lá, o título, está North Star. Então, a gente trabalha com o brasileiro é a nossa clientela principal, mas só que a gente não... se restringiu ao mercado brasileiro. Você abriu para o mercado americano. Exato. Então, e o americano hoje, você tem igual pão de queijo. A gente fabrica o nosso pão de queijo magnífico. Hoje, o cliente americano... Não judia não, Elio. Vai. Você começa a falar em pão de queijo aqui, meu Deus, eu sei que é famoso. Então, hoje é o nosso produto principal. E 40% da nossa clientela hoje é americana. E é interessante... Comendo o tal do bread cheese. Mas o brasileiro come o pão de queijo para o café da manhã. O americano come ele para o jantar, como uma bread roll. Eles comem antes do jantar, eles comem o pão de queijo. Como um aperitivo, vamos dizer assim. Que eles servem, né? Aqui nos Estados Unidos, os restaurantes servem um pão junto com a salada. E o americano usa o pão de queijo nesse sentido. Você entende? Mas vou contar uma coisa para você, Hélio. Você sabia que na base, vamos dizer, asiática, o árabe, de uma certa forma, eles consomem muito polvilho, muito. Não sabia. E eles têm um pão de queijo, na verdade é o nosso pão de queijo, mas é feito de uma forma um pouco diferente, mas é quase que igual, entendeu? E é muito famoso. Tanto é assim que você... É como o nosso pão de queijo em restaurante. Qualquer restaurante tem o pão de queijo deles, entendeu? Então, assim, não é só no Brasil, não. Tanto é que você tem países assim que cultivam, né, o polvilho lá, acho que é a mandioca, né, que se faz polvilho, não é? Então, e de uma forma muito forte mesmo, porque tem essa demanda mundial, não é só brasileiro. Não, é mundial isso, mas desculpa te interromper. E sem contar que é sem glúten, né? Então, isso aí tem que legal, que bacana. Uma força muito grande. O polvilho está ganhando força muito grande no mundial por causa da... Entendi, mas aí você estava nesse ramo de atividade. Eu sei que você tem outros. E como é que isso, de repente, apareceu na tua cabeça nesse aspecto de mudar? Vamos entender uma coisa. Eu sei que às vezes acontecem oportunidades, ou então você, eu imagino também isso, você analisou, viu a possibilidade mercadológica em outro ramo de atividade, e óbvio, mas como é que surgiu isso dentro da sua cabeça de falar assim, olha, eu já tenho aqui um business de sucesso, que ele já está se tocando sozinho, entendeu? Ele mesmo está caminhando com as próprias pernas. Como é que isso... dentro da cabeça principalmente, né, do brasileiro, porque o brasileiro é um cara assim, ele montar uma lanchonete, ele quer montar 100, mas ele não quer mudar de business, e de repente você está na contramão disso. Por quê? Então, o negócio é o seguinte, eu acredito muito em diversificação. Ok, ótimo. Só que no meu caso, você entende, eu nunca que fui muito entendido de moedas digitais, de... bolsa financeira, essas coisas. E eu já percebi que para você fazer sucesso nisso, você realmente tem que ter o entendimento naquilo. Então, eu sempre procurei diversificar
dentro do meu entendimento e também dentro das oportunidades. Então, o que acabou acontecendo, igual, por exemplo, eu comecei com a Tisbury Farm Market, que era uma quitanda. Aí da quitanda a gente abriu uma outra loja de conveniência, depois abriu um mercado. E então aí nesse ramo a gente começou a crescer demais dentro da ilha. E a gente estava tendo dificuldade de trazer, que a ilha precisa de atravessar com a balsa. Então a gente estava tendo dificuldade de trazer a mercadoria para a ilha por causa da dificuldade da balsa. Aí eu fui procurar um depósito fora da ilha para poder estocar coisa extra. Eu precisava do mercado. Para não ter essa necessidade de atravessar a balsa. Então, do outro lado do mar, e depois, quando eu precisar, eu vou lá pegar. Legal. Então, eu encontrava, né, com vários caminhões fora da ilha, de vários estados, naquele dia, para trazer as coisas fora da ilha. Então, o caminhão atrasava, era neve, era tudo. Então, aqui é que eu calculei: vou comprar um depósito de 1.500 pés quadrados, mais ou menos 4 mil pés quadrados, mais ou menos 1.500 metros quadrados, para poder, quando eu não puder encontrar com caminhões fora eles, entregar lá e eu só trazer para a ilha. Bom, mas isso já é um espaço grande, não é um espaço pequenininho, né? Mas pés quadrados é um espaço bacana, legal. Não é, então, não é um botequim, né? Não, só que eu não achei um de 4 mil pés quadrados. Eu achei um de 41 mil. E aí, tipo assim, tava um bom preço. Por que não? Conversei com o banco falou que financiava. Aí eu comprei essa fábrica em Brockton de 41 mil square feet. Que é 41 mil? Mais ou menos 15 mil metros quadrados. E então, aí, ao comprar essa fábrica, já era uma fábrica. Então, a gente tinha produção de pão, açaí, sorvete, tudo aqui na ilha. Eu peguei e mudei toda a produção para fora da ilha. E como a gente tinha a capacidade, a gente começou também a distribuição. Hoje a gente distribui para 120 lojas brasileiras na região da Nova Inglaterra. Então, aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando em Brockton, nessa fábrica, assim, organizamos tudo funcionando. Um belo dia, eu indo da ilha para essa fábrica, eu vejo uma fazenda à venda, numa rodovia hipermovimentada. Aí eu falei assim: uau, gostei da localidade. Eu fui criado na fazenda até 10 anos. E aí eu fui lá, né, conversar com o pessoal, a fazenda 74 hectares. O pessoal estava pedindo. Grande, hein? Então, o pessoal pedindo 1.800.000, que é barato. Dentro da cidade. Do lado esquerdo é o supermercado, do lado direito é o restaurante, do lado da rua é um campo de golfe. Então, dentro da cidade. O problema da maioria das fazendas aqui nos Estados Unidos é que elas são muito longe e é difícil da pessoa chegar até ela. Essa não, essa dentro da cidade, numa rodovia hipermovimentada. Eu gostaria de ser dono dessa fazenda. Aí eu fui lá, né, conversei com o dono, aí o dono falou assim: tem 20 pessoas interessadas em comprar. E é uma fazenda que ela é subsidiada pelo governo. Ela valeria, tipo assim, 20 milhões, mas como o governo comprou o direito de construção dela, ele estava vendendo por 1.800.000. Que não pode só 1.800.000? Só 1 milhão? Barato, estava barato. Gente, 1.800.000. O que é 1.800.000 dólares? Imagina! Mas sabe o mais interessante? Tinha uns 20 fazendeiros interessados em comprar essa fazenda. E o Estado tinha que decidir quem seria a melhor pessoa que ia fazer com que essa fazenda continuasse sendo a fazenda, continuasse sendo lucrativa, continuasse funcionando como fazenda. Aí eu falei assim: o não eu já tenho, né? Então eu peguei, preenchi a aplicação lá, né? Nascido e criado na fazenda, meu pai foi comerciante, eu sou comerciante e tal, isso, aquilo. Preenchi a aplicação lá e coloquei lá, né? Tipo assim, o 21º aplicante lá, né? Aí falei assim: agora é só esperar, né? Coloca na mão de Deus, espera. Aí passou umas 2 semanas, o meu telefone toca, é o pessoal do Estado. Já você podia responder algumas perguntas que a gente está considerando você? Aí respondi tudo. Assim, eu sou empreendedor, eu tenho uma loja em Martha's Vineyard, vou estar produzindo a verdura lá e revendendo em Martha's Vineyard, e vou fazer a quitanda e tal, vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Tinha ideia de fazer uns produtos visualizados, né? Que é você secar as verduras em excesso e tal. Falei tudo para isso que eu estava pensando em fazer. Beleza. Passou mais uma semana, recebo a carta registrada. Favor mandar as finanças que você foi escolhido para comprar a fazenda. Isso aí foi em 2022. Aí fizemos todo o processo, né? Janeiro de 2023 a gente adquiriu a fazenda. Inclusive, hoje
é o meu lugar feliz, entende? Assim, tá lá com os cabritos, os porcos, os cavalos. Uau, É um que lugar muito. legal, A gente querendo ou não, né? O brasileiro ele é mais rural do que ele é urbano, né? E principalmente eu, que até os 10 anos. E o pessoal do Brazilian Times me disse que você pode visitar a fazenda, é isso? Sim, não, sabe o segredo? De novo, a gente, igual eu estava falando mais cedo, né? Hoje, a minha foco sempre foi brasileiro. Desde o primeiro dia, o meu cliente principal é o brasileiro. Mas só que eu não fecho a porta para o americano. Pro americano. Então, e hoje, pessoal, você tem Instagram, por exemplo, da Fazenda, que o pessoal pode entrar? Você pode dar para a gente, por favor? Vineyard Farm. Vineyard. VINEYARD-FARM. Vineyard Farm, são duas palavras, Vineyard Farm. Vineyard é videira, né? É uma plantação de uva. E farm é fazenda. Então, a fazenda de vineyard. O interessante é que esse vineyard farm quer dizer uma fazenda de vinhos. Que eu consegui comprar esse domínio, vineyardfarm.com, por $7.000. Eu fiquei abismado que ele estava... O logo é um cabritinho negro, é esse aí? Então, olha bem. Eu já estou seguindo aqui, muito legal. Gente, olha... Vou soletrar de novo, se você quiser conhecer. Tem umas fotos bacanas, um lugar lindo, lindo, os bichinhos e tal. Vou soletrar aqui, gente. Vine, V de vaca, I de igreja, N de navio, E de escola, yard. Y, A de Augusto, R de rato, D de dado. Vineyard Farm. Simples. O loginho é um cabritinho preto, um baby cabritinho, lindo, tem telefone, tem contato, enfim, olha, é show. Estou vendo pelas fotos aqui, cara, lindo lugar, viu? Parabéns, velho. Olha, dá orgulho da gente falar aqui, porra, isso é um brasileiro, cara, que construiu. Entendeu? A gente tem nosso valor, a gente tem nosso valor. E é um cara que eu quero chamar a atenção para a tua história, exatamente essa. Gente, é um cara que saiu, que tinha uma aspiração na vida, e hoje, olha o que esse cara já construiu, entendeu? Com dedicação, com determinação. E é o que ele fala. Vai estudar o idioma. Tem gente que eu conheço que está ali há anos e anos e anos, 20 anos, 25 anos, e o cara não se... para que eu vou falar inglês? Para que eu vou isso? E o cara quer ser... O resto da vida ele não quer sair daquilo. Hélio, eu estou realmente extremamente impressionado com a sua determinação, com a sua visão. Mas acaba de contar para mim no Farm que agora eu estou interessado, rapaz. Neto, mas igual você falando aí, Neto, o interessante é que eu vim para cá para ficar 2 anos e eu tinha uma padaria lá em Patinga, que eu morava em Patinga quando vim para os Estados Unidos. Meu objetivo era ganhar dinheiro para comprar uma padaria, porque a gente são 4 irmãos e não precisava de mim lá no mercado para tocar o mercado. Claro, não, sem dúvida. Aquele ditado, muito cacique e pouco índio. Pouco índio, verdade. Então, aí eu preferi, tipo assim, não, deixa eu fazer outra coisa. A minha intenção era comprar uma padaria, que era do mesmo, assim, no bloco seguinte. Aí eu ia ficar aqui 2 anos, juntar o dinheiro para comprar essa padaria. Eu tenho ido no Brasil, assim, 2, 3 vezes por ano, e todo ano eu faço questão de ir lá nessa padaria e comprar uns 7 pãezinhos. Ele fala assim, gente, isso aqui poderia ter sido eu se eu tivesse voltado em 2 anos. O coitado do cara tá lá ralando até hoje. Não, desculpa a pergunta. Seu pai, seu paizinho, né, ele ainda é vivo? É o senhor Nicodemos. Inclusive, ele estava aqui comigo esse verão passado, ajudando a gente na fazenda. Ele mora na Bahia hoje. Olha, não, eu vou pedir licença para a direção do Brazilian Times, mesmo. E eu queria que o Brazilian Times me desse a oportunidade de eu poder gravar uma live com você e com o senhor, seu pai. Se você me der essa honra, rapaz, eu vou me sentir assim, abençoado muito por Deus, porque eu imagino esse pai hoje, que nem você disse, né, que não sabia ler, não sabia escrever, um cara ganhava 1 cruzeiro, né, por dia.
E esse pai, e esse orgulho não deve caber no coração desse. Como é que é o nome do seu pai, Hélio? Seu Nicodemos. Desculpa? Seu Nicodemos. Senhor Nicodemos. Senhor Nicodemos, um beijo para o senhor enorme no seu coração. Parabéns, porque o senhor, isso que a gente vê hoje do Hélio, que eu tenho certeza que é um orgulho que o senhor tem assim da alma, isso é o senhor que construiu. E o seu filho só executou. Parabéns pela criação, pela educação, por todos esses valores como ser humano, como empresário que o senhor passou para o seu filho, o senhor Nicodemo. Faço questão, inclusive, depois que ele possa assistir. E, olha, vou ter imenso prazer em trazer o senhor aqui para a gente falar um pouco, mas o senhor vai ter que dar umas receitas para a gente pôr queijo também aí, Minas, que a gente também quer saber. Mas vamos continuar aqui, Hélio. E aí, então, você então, comprou a fazenda. Tipo assim, uma coisa eu não acredito, mas bora lá trabalhar e vamos fazer. Então, sabe o mais interessante rapidinho aí? É que o pai, né, saiu de Cuiaté Velho, né, e foi para Ipatinga. E aí, 10 anos atrás, eu estava dirigindo para Boston, conversando com ele. Ele falou assim comigo: meu filho, quando eu saí de Cuiaté Velho para Ipatinga, foi para poder ganhar dinheiro para que vocês pudessem ter uma vida tranquila. E você fez exatamente o que eu fiz. Você saiu de uma vida tranquila. Gente, eu estou emocionado, cara. Eu gosto muito da frase, isso aí vai muito para os pais, você entende? O que você fala tão alto que o que você fala eu não ouço. Você entende? Então, a gente não pode ficar assim, pregando para os nossos filhos. A gente tem que agir da maneira que a gente quer que eles agem. Então, exatamente. Inclusive, um dia, se você quiser falar em empresário no Brasil, o meu irmão mais novo que eu, Eli, fez a mesma coisa. Saiu de Ipatinga, foi para a Coroa Vermelha e hoje lá é um empresário de hiper sucesso. O meu irmão mais jovem, o Jackson, também é um empresário de sucesso. Então vamos fazer o seguinte: um dia nós vamos reunir a família toda aqui, é o pai, é o irmão, é todo mundo, e a gente faz uma live aqui. Tá combinado? Combinado. Bom, vai ser 10, cara. Vamos combinar sim. Então, voltando lá na fazenda, então, o que acontece? O motivo que o Estado me escolheu é porque eu tenho raiz na fazenda e entendo de fazenda, mas eu não sou um agricultor. Porque muitas vezes o agricultor não tem o senso de empresário. Uma das coisas que eu falei, né, que eu ia trabalhar em cima da fazenda, era o agroturismo. E a maioria dos fazendeiros, eles não gostam de lidar com gente, você entende? Eles querem lidar com o boi, porque o boi é mais... Não quer lidar com o público. Não quer lidar com o público. Então, foi um dos motivos. Então, hoje, a gente faz um grande trabalho em agroturismo. A gente tem o Beer Garden, que a gente serve cerveja lá na área da fazenda. A gente tem um carrinho de hambúrguer, tem porco no espeto. A gente faz um labirinto de 12 hectares, né, que as pessoas podem estar dentro do labirinto e se perder dentro do labirinto de milho. Nossa senhora, aquilo deve estar lotado, não? Tem almoço, tudo também, olha? Tem almoço e janta. Nossa senhora. A gente tem picanha. Então, inclusive meu filhote mora por aí, vou pedir um dia para ele ir lá, só para poder lá experimentar o porco no espeto lá que você está falando. Vixe, Maria, vai ser bom demais. A gente, em outubro do ano passado, a gente plantou 120 mil tulipas. Aí agora, dia 15 de abril, a gente começa a colher tulipa. Aí em maio, 10 de maio, a gente começa o evento, o Dia das Mães, que a pessoa vai e colhe sua própria tulipa. Aí depois a gente tem a Páscoa, antes ou depois a gente tem a Páscoa. A gente tem também a gente, o 4 de julho, a gente faz o 7 de setembro, a gente tem mais ou menos 20 eventos durante, inclusive no vineyardfarm.com, lá tem todos os eventos que a gente faz durante o ano. E a gente faz hayride, a gente faz pony ride, a gente tem cavalo que a pessoa pode andar, a gente vende o porco, a gente tem um porco caipira, a gente tem cabrito caipira, a gente tem galinha caipira. Vamos parar de falar de comida. Na hora do almoço, não, pelo amor de Deus, você está puxando meu tapetinho aqui, Hélio. Mas agora fala para mim, mas você também já não parou só na fazenda, que eu já sei que você foi mais além. Então, hoje, ao todo, a gente toca 15 negócios. Então, inclusive, a gente... Então, o negócio... Sabe qual é a coisa principal?
é você achar uma necessidade e você supri-la. Esse é o Olha principal. aí que dica empresarial bacana, gente. E agora você uma localizar coisa... dentro de um mercado que existe uma necessidade mercadológica e você exatamente suprir esse mercado através do seu trabalho. Mas escuta aqui, que horas que você dorme? Você dorme ou é 24 horas acordado? Então, um dos meus objetivos é viver até 150 anos. Uau! Inclusive, foi um dos motivos, caramba! Deus te dê saúde. Deus te dê saúde. Então, que a fazenda, para mim, eu estou trabalhando nela para ter a nutrição, porque o nosso corpo possa ter o melhor desempenho possível. Então, em relação a dormir, o que eu acredito? O seu corpo, quando você vai dormir, você precisa de ter as melhores condições para o seu corpo funcionar. Porque vamos supor que o seu corpo é uma casa. E se você quer que alguém limpe a casa para você, mas você deixa que um monte de criança lá sujando a casa o tempo todo enquanto alguém está limpando. A casa nunca vai ficar limpa. O nosso sistema linfático, ele limpa o nosso corpo à noite. Então, se você come 8, 9 horas da noite, bebe álcool, bebe café e vai dormir, é como se a casa estivesse cheia de criança fazendo a maior bagunça, porque a comida tem que ser digerida antes do sistema linfático possa trabalhar. Então, o que eu acredito? Se eu for tomar um vinho, vai ser até 4 da tarde. Se eu for comer, vai ser até 4, 5 da tarde. Café, eu apreciei um café de manhã. Então, geralmente, eu vou dormir, 9 horas da noite, 2, 3 da manhã eu estou de pé. À noite, então, não pode nem tomar café nem com açúcar, sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar. Nunca. Açúcar nunca. Açúcar nunca. Mas sem açúcar também não pode? Só café, cafeína? Não pode. O máximo é meio-dia. Meio-dia? Caramba! Se quiser, mas tudo é objetivo. Eu quero viver até 150 anos. Claro. Sabe uma coisa que eu faço de manhã para minha longevidade, que a maioria fala, não, eu vou morrer com 50. Então, eu tomo banho gelado todo dia de manhã. Ui, meu Deus! Nesse frio de Boston, esse cara é um herói, meu amigo. Não, com neve no chão, eu entro no mar. Meu Deus. Então, seu Nicodemo derrubou você no chão, você bateu a cabeça, né? Você vai ter que conversar muito sério com o seu Nicodemo lá. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que acontece? Assim, tem muitos benefícios quando você toma banho gelado. Em relação à saúde. Passa frio. Não, mas tem muitos benefícios que eu podia falar muito. Como terapia, eu vou falar do benefício que nem tem a ver com saúde, tem a ver com sucesso. Uma vez eu já fui em vários eventos de palestrantes, né, de sucesso e tudo. Um dia eu estava num evento que um cara, ele era bilionário, entendeu? E o pessoal perguntou se uma coisa só que você podia falar aqui para os empreendedores, tem uns 30 anos, que eles podiam fazer para ter sucesso, para ser assim, próspero na vida. Você poderia falar uma coisa, ele deu uma palestra de 1 hora. Sabe uma coisa que ele falou? Tomar banho gelado de manhã. Mas com qual objetivo? E o cara, ele não era um cara saudável, ele tinha um pouquinho mais pesado que deveria, estava tomando uma garrafinha de Coca-Cola, que no meu negócio é totalmente inaceitável. Aí eu não entendi nada, né? Mas ele falou e terminou a palestra dele. Aí, beleza, eu lá conversando com as 10 pessoas, ele chega. Aí eu falei assim, Tony era o nome dele. Eu disse, Tony, você podia me explicar qual o motivo do banho gelado? Porque eu sabia que eu já tomava banho gelado. Mas eu tomava para saúde. E ele está falando em relação à prosperidade empresarial. Aí sabe o que ele falou comigo? Se você enfrentar um banho gelado de manhã e vencer um banho gelado de manhã, poucas coisas vai ser maior desafio do que aquele banho gelado. Tem sua lógica, Então ele falou que a sua autoestima, você, assim, se você vai brigar com um cara lá, com o Mike Tyson, e ganha dele, qualquer outra pessoa que vir depois do Mike Tyson, você vai derrubar ele na boa. Bom, isso é verdade. Então, uma coisa, por exemplo, eu morei 22 anos aí, e é o que eu sempre falava, quando você sai do verão, que está muito quente, e bate, sei lá, 5 graus, você está tremendo. Agora, quando você sai de menos 20 e faz 0, você sai de camiseta na rua. Exatamente. Para quem pegou menos 20, para amigo 0, estou de bermuda e chinelo. É muito estado também. Sabe o que eu sempre falei com os outros?
Se você acorda de manhã, ok? Tá menos 10 graus lá fora. E você tem se você tem um café da manhã gostoso com a sua esposa, você teve uma relação gostosa e tudo, você sai lá fora, o menos 10 tá beleza. Agora, se você acorda de manhã, briga com a sua esposa, assim, 6 da manhã, você entende? Já começa discutindo com ela. Você sai lá fora, tá 40 graus, tá frio. Você me entende? É o nosso estado psicológico. Então por isso, assim, hoje, você entende? Eu acredito muito, a gente tem que trabalhar. Eu gosto muito da frase, isso também passará. This too shall pass. Ou então é o famoso tudo passa. Se hoje tá ruim, tudo vai passar. Ou se tá bom também, vai passar. Vai passar. Você tem que tomar cuidado com amanhã. Mas sabe o que eu acredito? Hoje tá bom. Amanhã pode estar excelente. Ou pior. Por isso que você não, mas depende do seu... Não. Eu entendi seu raciocínio. Depende da sua predisposição a desenvolver, crescer, papapá. Não, eu compreendo perfeitamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Alho. E business no Brasil? Fazenda. Você que chegou lá e falou, pai, vou comprar uma fazenda aí, você vai tocando? Então, nós temos uma fazenda no Brasil. Mas onde você não tem fazenda? Manda pra mim. Então, é café e gado. Tá tudo na mão do meu irmão caçula. Lá em Iapu, assim, há 30 anos atrás, quando a gente adquiriu, a ideia era fazer um turismo rural lá. Mas só que, como eu comecei a dedicar muito mais aqui, eu acabei que tô pondo mais energia aqui. E lá em São Paulo também, inclusive, a gente tem um escritório remoto. Os negócios nossos, tudo aqui, ele é gerenciado pelo nosso escritório remoto em Salto de Pirapora, São Paulo. A gente tem 20 funcionários. Que legal, que bacana. Em São Paulo. Sim. Então, todo atender telefone, tudo é feito lá em São Paulo. E lá em São José dos Campos, a gente tem uns empreendimentos lá de imóveis também, em São Paulo, São José dos Campos. Então, legal, cara. Que bacana. Então, é aquela ideia, né, de diversificar. Entendeu? Hoje, com 56 anos, entendeu? Um dos meus objetivos, assim, daqui uns 10 anos, na realidade, é vender todos os meus negócios para os meus funcionários e manter tipo uma participação. Uma participação de 20%, mas ser todas as empresas, ser os funcionários, ser dono das empresas. E aí o meu objetivo é viver 4 meses nos Estados Unidos, 4 meses no Brasil. No verão. Então 4 meses aqui nos Estados Unidos. É assim, é incrível, cara. Você é uma pessoa realmente assim impressionante. Estou muito mesmo impressionado. É um bate-papo muito legal, bacana. Enfim, mas para a gente finalizar, eu queria você, que tem uma história lindíssima, parabéns mesmo, para esse cara que está lá naquele Brasil, que às vezes numa situação que, sabe, ele olha para o teto, o que eu vou fazer da vida? Ou esse cara que chegou faz pouco tempo aí, né, com tantos problemas que estão acontecendo na nossa comunidade, né? Às vezes a gente entende que o primeiro degrau sempre é difícil para todo mundo, não é? Ninguém desce do avião sendo diretor de empresa. Você desce do avião e você vai trabalhar mesmo sobre emprego, sabe? Para você conhecer o mercado, para você estudar, como você disse, eu assino embaixo, estude inglês, saiba mesmo você se comunicar, enfim. Mas o que você diz para esse cara que ainda está lá no primeiro degrau, que nem você, quando você, né, conseguiu seu visto, você desembarcou em Boston, você olhou aquela cidade e fala, agora sou eu e o meu Deus e meu Pai no coração. O que você diz para esse cara hoje? Se você fosse dar um conselho, conta para mim. Ok, a primeira coisa é o seguinte, não importa se é Brasil, se é Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Itália. Sim, porque hoje eu tenho sucesso. O meu irmão lá na Bahia tem tanto sucesso quanto eu. Nunca teve nos Estados Unidos. O meu irmão em Patinga, a mesma coisa. E não teve. Então, quer dizer, não importa onde é que você está. Eu acho que a primeira coisa é viver dentro dos seus poderes. Que eu acho que o maior desafio do ser humano é que ele quer ter uma vida para impressionar os outros. Né?
E não é o... Assim, não chega a lugar Eu nenhum. entendi o que você quer dizer. Eu tenho até uma amiga que ela fala o seguinte: a pessoa olha a outra na mídia social, a outra mulher com uma bolsa linda, maravilhosa. Ao invés dela produzir para vender a bolsa, não, ela vai lá e compra igual. Ou seja, ao invés dela produzir e ganhar dinheiro, não, ela consome, ela gasta o dinheiro dela. Entendi o que você quer dizer. A primeira coisa é essa, você entende? A pessoa tem que viver abaixo do seu ganho. A pessoa não pode gastar mais do que ganha. A primeira coisa, ela tem que viver abaixo. Você está no Brasil... A realidade. É tão fácil no Brasil de você viver abaixo. Agora, não seja... eu vou falar uma coisa que vai demorar um pouquinho, mas eu vou ter que falar. Há 2000 anos atrás, lá no Egito, na Roma, quando a população tentava revoltar contra o rei ou contra o imperador, o que eles faziam? Eles abriam o Colosseum, o estádio, e fazia festa. Era briga de bicho, briga de gladiador e tal. E o que eles faziam durante isso? Comida de graça, bebida de graça, chumbo. Eles colocavam chumbo na bebida para retardar a população. Ok? Aí você assim, acelera lá 2000 anos depois. Não mudou nada. Nós temos... Pesado isso. Nós temos Carnaval, nós temos Copa Mundial, a gente tem Super Bowl, a gente tem Mariguá, a distração que a gente tinha há 2000 anos atrás, está tudo aqui hoje. Metais pesados, igual o chumbo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem chumbo na tinta até hoje, a gente tem flúor na água, que é um metal pesado, que eu pago mais de $1.000 por ano para tirar da minha casa, para filtrar a água, para mim não vir metal pesado para o meu corpo. Então, quer dizer, não mudou nada. E a televisão, a programação da televisão, ok? Chama programação. Não é à toa, está programando o ser humano a gastar mais do que ele deve e a viver uma vida que vai estar óptima para as grandes corporações. Não, até as grandes festividades que a gente tem, dia dos namorados, dia da mãe, dia do pai, o Papai Noel, não o Natal, na cidade de Curitiba, não. O Papai Noel, o personagem Papai Noel foi criado como uma ação comercial, para você comprar o presente e dar. Isso não tem nada a ver com nascimento, isso não tem nada a ver com religião. Jesus nasceu mesmo por volta de fevereiro, não foi nem dezembro, mas então a minha esposa, ela fala muito, gente, Páscoa e coelho? Nem come chocolate, nem come cacau, né? Come cenoura. Não, então, ovo. Mas é bonitinho, né? Esse é o negócio, é o comercial. Mas como é que consegue fazer funcionar? Coelho, fofinho, ovo e chocolate. Gente, o cara tem que ser muito bom de marketing. Tem que tirar coelho primeiro que não bota ovo, né? Começa por aí, né? É mamífero. Então, mas o que acontece? É muito mais fácil a pessoa ser programada e seguir como as ovelhas para o abatedouro, entende? Mas para gente que é empreendedor, entende? Se você quiser ser empreendedor, você tem que abrir mão. Inclusive, uma coisa que eu sempre falei, se a pessoa quiser ser empreendedor, você não pode fazer o que é fácil, porque o que é fácil, todo mundo vai fazer. Você tem que fazer o que é difícil. Claro, com certeza. Então eu diria... Então, eu acho que, tipo assim, que eu falo para todo mundo, você não precisa vir para os Estados Unidos para ser milionário. Você pode ser milionário no Brasil. Entendeu? Eu conheço muitos milionários no Brasil. Meus irmãos começou do zero. Todos os meus 2 irmãos, o meu pai tinha os mercados dele e tudo, mas eles começaram lá do início. Eu comecei do início. Mas eu tenho várias pessoas, que chegou comigo aqui nos Estados Unidos, junto comigo, que hoje são mendigos. Eu sei de 3 que chegou aqui no mesmo dia que eu cheguei, em 88, hoje sem dente e são mendigos. Então, quer dizer, não é Estados Unidos. Não, é você, concordo. É você, é a sua determinação. Agora, só que a gente tem que estar sempre fazer o melhor para o próximo. A gente tentando tirar vantagem do próximo, a gente nunca chega em lugar nenhum. Nem de Gerson no Brasil, né? A gente vai achar vantagem em tudo. Mas, gente, olha, esse foi o Hélio. Hélio, eu vou contar uma coisa para você, rapaz. Acho que se eu gravar uns 4 programas com você, eu não chego nem na metade.
que você é um cara bom de papo, você é um cara que tem uma história que é válida, né? Eu acho que a gente tem que contar, tem que dizer, e eu quero já até vou ligar para o diretor do jornal, o Júnior, e falar, Júnior, precisamos gravar mais com esse homem, porque o cara é um poço de riqueza. Eu quero te agradecer, me sinto extremamente lisonjeado, né? Apesar que você é bem novinho, perto aqui do Augusto, mas, cara, foi uma lição de vida, uma lição empresarial, mas principalmente o que mais me emocionou, e eu quero novamente mandar aí um abraço grande para o senhor Nicodemo, que eu faço questão de poder conhecê-lo. E a dona Nofra. Quem sabe você... Não esqueça da dona Nofra. Da dona Nofra! Mãe é mãe, rapaz! Dona Nofra! A telhadora do lado ali. Eu já vou botar, então, o seu Nicodemo. O seu Nicodemo fica bravo comigo, não. Já vou botar você na segunda prateleira e vou botar a dona Nofra na primeira prateleira. Mãe, é algo muito especial, sem dúvida alguma. E não importa aquilo, não é questão de você ser bom pai ou não. Eu sempre fiz a mesma... Olha, eu fiz de tudo para meus filhos. Eles ligam para a mãe, eles não ligam para o pai. Eles ligam para a mãe. Olha, mãe. Olha, um beijo para a senhora. Parabéns por esse filho lindo, maravilhoso que o senhor tem. Olha, Hélio, um grande abraço para você, um bom dia e vamos ver se a gente se encontra, mas já está marcado de trazer a família toda aqui para participar, combinado? Amém. Tamo junto. Um beijo grande. Esse foi a televisão do Brazilian Times no Chicos e Famosos, o mais novo programa, trazendo gente assim, interessante, inteligente, que tem um valor, que abraça esse mundão afora. Fica com Deus, Hélio. Que Deus te abençoe muito. Um grande beijo à família, à esposa, a todos, e a gente se vê rapidinho de novo aqui na televisão do Brazilian Times. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.